primeira palestra vai ser sobre neoplasias mixoides. E eu divido neoplasias mixoides em 3 grupos. Vocês vão ouvir aqui tumores benignos, tumores ou lesões benignas, e vocês vão ouvir falar daqueles tumores de malignidade intermediária, que provavelmente mais problema local do que propriamente com metástase à distância, que são as neoplasias de baixo grau, e o último grupo, neoplasias de alto grau. Então, eu vou começar com as lesões e tumores benignos. É claro que, por causa do tempo, eu não vou abordar todas essas 4 lesões. Algumas delas, inclusive, são mais ligadas a determinados aparelhos, determinado sistema. Esse é mais do sistema genital feminino, por exemplo, angiomixoma agressivo. É mais do patologista ginecológico para falar do que propriamente o indivíduo que faz patologia de partes moles. Então, eu vou dar ênfase nesse primeiro grupo ao mixoma intramuscular. Sei lá, mas mixoma intramuscular é muito fácil. Não é tão fácil assim. Existem alguns detalhes do mixoma intramuscular que podem causar problema. Mixoma intramuscular geralmente é uma lesão de adulto. Adulto, na 6ª década da vida, uma pequena predominância em mulheres. Ele geralmente acontece abaixo da face superficial, uma lesão profunda, geralmente, como o nome indica, envolvendo músculo. Quer dizer, a grande maioria, então, surge dentro do músculo e, importante clinicamente, é a associação do mixoma intramuscular com as síndromes de Mazabro e McCune-Albright. Alguém sabe o que são essas síndromes? Já ouviram falar dessas síndromes? O que é Mazabro? Qual é a associação de mixoma intramuscular com Mazabro? O que é Mazabro? Além de mixoma, o que o indivíduo tem? Alguém já ouviu falar? Além disso, tem condroma, displasia fibrosa, tem lesões ósseas associadas, né? Lesões ósseas associadas, principalmente displasia fibrosa. E McCune-Albright é o mesmo tipo de associação, só que se associa lesões endócrinas também. O paciente tem alterações endócrinas no McCune-Albright, tem algumas alterações do sistema endócrino que explica essa associação. Mixoma intramuscular geralmente acomete extremidades e os principais músculos envolvidos são músculos da coxa, principalmente o quadríceps, seguido do glúteo e do adutor. Apesar de uma ressecção marginal, a história clínica dessa doença é de uma doença muito benigna que rarissimamente recidiva localmente, apesar de uma ressecção marginal. Não há nenhum relato de metástase associado com mixoma e geralmente essa lesão é curada por simples ressecção. Aqui está a macroscopia de um mixoma clássico com a superfície meio brilhante, gelatinosa, clássica de mixoma e circundada de tecido muscular externo. Histologicamente, vocês veem o músculo, uma vez você identifica o músculo e tem uma área mixoide, muito provavelmente vocês estão lidando com o mixoma intramuscular. Imediatamente após o músculo, a lesão pode ser um pouco celular. Entretanto, no centro da lesão, ele é caracterizado por hipocelularidade, hipovascularização e essa grande quantidade de substância mixoide permeio, com algumas fibras de colágeno, mas principalmente com grandes substâncias mixoide permeio. Quando você olha a célula é alongada ou estrelada, mas perfeitamente benigna, sem nenhuma alteração de malignidade. O tumor, a lesão é tão mixoide que muitas vezes você tem alterações císticas no centro, formações de microcistos que podem se coalescer e formar grandes cavidades císticas no centro da lesão. Como aqui está mostrando, um cisto praticamente no meio de um mixoma intramuscular. Bem, a histologia, na grande maioria dos casos, é assim. Existe
uns raros casos de mixoma intramuscular, que ele é um pouquinho mais celular. Você tem mais células presentes, diminui a quantidade de substância mixóide e aparece, principalmente, o componente vascular mais acentuadamente. São lesões hipercelulares, que têm também um grande componente vascular, e quando isso acontece, cria problema de diagnóstico diferencial. Como separar isso, por exemplo, de um sarcoma mixóide? Apesar da celularidade, apesar da hipervascularização, uma coisa que caracteriza essa lesão é a homogeneidade celular. Você não tem células hipercromáticas, você não tem células binucleadas, nada disso. São células exatamente iguais ao do mixoma convencional, células alongadas ou estreladas, com um pouquinho de hipercromasia, mas sem pleomorfismo, nada presente que vá colocar essa lesão numa categoria maligna. Existe a forma hipercelular do mixoma muscular. Se você está dentro do músculo e a lesão tem essa característica, com toda certeza você está lidando com o mixoma intramuscular. Se você tem dúvida, você tem que recorrer principalmente à genética. Imunistoquimicamente é muito variável. Ele pode ser CD34 positivo, 60% dos casos parece CD34 positivo, pode ter uma positividade focal para actina de musculise em 10% dos casos, com certeza desmina e ISC é absolutamente negativo. O mixoma intramuscular é caracterizado pela mutação desse gene, GNAS1, que é achado em cerca de 50% dos tumores. Essa mutação é completamente negativa quando se examina mixofibrosarcoma, que seria o diagnóstico diferencial, e mixomas justarticulares, que é uma forma de mixoma um pouco mais agressiva. A mutação de GNAS1 pode ajudar no diagnóstico diferencial entre as formas celulares de mixoma intramuscular e mixofibrosarcoma de baixo grau. Bem, é isso que eu tinha que falar das lesões benignas. Agora eu vou falar sobre lesões de baixo potencial de malignidade entre as lesões mixóides. São 4 lesões que eu separei que poderia falar. Por causa do tempo, eu vou principalmente enfatizar tumor fibromixoide ossificante e sarcoma fibromixoide de baixo grau. Esse aqui por ser extremamente importante pelos detalhes clínicos. Não vou falar sobre sarcoma fibroblástico mixo-inflamatório e nem sobre miotelioma. Isso seria uma coisa que vocês teriam que ler. São lesões mais raras, mais difíceis de ver, que vocês teriam que estudar. Então vamos começar, principalmente falando do tumor fibromixoide ossificante. Pacientes adultos, idade média de desenvolvimento 50 anos, predominantemente em pacientes do sexo masculino, presença em 70% dos casos em extremidade, seguida de tronco e cabeça e pescoço. A lesão geralmente é solitária, bem circunscrita, lobulada, como vocês estão vendo aqui. Inclusive, você já consegue ver na periferia que a presença de osso, o tamanho médio descrito é aproximadamente de 4, 5 centímetros, e a lesão pode estar localizada superficialmente ou abaixo da face. Quando você olha a histologia, o que caracteriza é uma lesão bem circunscrita, geralmente encapsulada. Na periferia, você acha uma carapaça de osso, na grande maioria dos casos, porque existe casos sem formação óssea, mas na grande maioria dos casos, você acha essa carapaça incompleta de osso. Por que incompleta? Porque tem áreas que essa carapaça falta. Quer dizer, geralmente o osso está presente na periferia da lesão. E a lesão é constituída por nódulos, principalmente por formação nodulares de células bem características, são núcleos ovais. Esses núcleos têm uma cromatina bem distribuída, um nucleolo muito insignificante presente, e ele está presente num ambiente de fibrose, com muita fibra de colágeno, e áreas com maior alteração mixoide vermelha. Essa
lesão é uma das lesões que tem uma imunistoquímica característica. Cerca de 75% a 80% dos casos mostra uma positividade focal para S100, principalmente uma positividade nuclear para S100, e isso é uma característica dessa lesão. Por que a positividade para S100 não se sabe? Eu acho que tem alguma coisa a ver com uma diferenciação miocterial na lesão, mas é uma coisa ainda não muito bem entendida. O prognóstico dessa lesão varia de acordo com a histologia dele. A grande maioria tem histologia benigna e se comporta de modo benigno. Recentemente, Volpe e Sharon Wise estudaram 70 casos desse tipo de lesão com alterações histológicas de atipia e francamente malignas em alguns, e eles viram que essa lesão pode ser responsável por metástase, por uma maior recidiva local, por metástase à distância, e pode levar pacientes à morte, inclusive nas formas malignas. E eles dizem o seguinte: o que realmente faz dessa lesão maligna é uma celularidade aumentada, alteração nuclear, quer dizer, atipia nuclear importante, e uma atividade mitótica acima de 2 mitoses por 50 campos de granuloma. A histogênese dessa lesão ainda não é bem esclarecida. A maioria dos autores preferem pensar numa lesão de diferenciação miocterial. O sarcoma fibromixoide de baixo grau já fica numa situação mais importante. A gente tem que acentuar maior essa lesão, porque é uma lesão pouco conhecida no mundo da patologia. Ela entrou no mundo da patologia muito recentemente, em 1993, pelo Harry Evans, o Evans. Nessa época, ele descreveu 12 casos com idade variando entre 6 e 51 anos, sem predileção de sexo, lesões geralmente profundamente situadas e de um crescimento de aproximadamente 10 centímetros a lesão. Conforme a lesão foi sendo estudada, a gente aprendeu um pouco mais da lesão, viu que a alteração etária, né, a faixa etária, é muito ampla, de 3 a 78 anos, mas uma coisa que fez essa lesão muito importante foi a predominância que ela acontece em pacientes jovens, pacientes abaixo de 30 anos de idade. Aproximadamente 10 a 15% dos casos de sarcoma fibromixoide de baixo grau afetam crianças e sem predileção de sexo, e pode ocorrer principalmente em planos profundos do tronco e das extremidades inferiores. Aqui está 2 macroscopias dessa lesão. E pelas 2 macroscopias, vocês podem ver que o que vocês acham histologicamente varia muito. Essa lesão de cima, ela é muito mais fibrosa do que mixoide. Ela tem muito mais componente fibroso do que mixoide. A lesão de baixo é muito mais predominante mixoide. Então, o componente mixoide e o componente fibroblástico dessa lesão varia em proporção de caso para caso. Tem casos que predomina a área fibroblástica, tem casos que predomina a área mixoide. Quando você olha a histologia... Obrigado, gente. Muito obrigado. Quando você olha a histologia, ela é constituída por uma proliferação fibroblástica, de fibroblastos bem diferenciados, de núcleos bem afilados, realmente parece fibroblasto, não é célula muscular, núcleos que terminam agudamente, e eles estão formando feixes que vão se cortando naquele padrão Hellman, que geralmente a gente vê associado à descrição antiga da lesão que a gente conhecia como fibrosarcoma. E a atividade mitótica dessa lesão é baixíssima, a atipia geralmente não está presente, e é muito comum, é muitíssimo comum se confundir essa lesão com lesão benigna. O principal diagnóstico diferencial, quando o Harry Evans chamou a atenção sobre a lesão,
era tumor desmoide. Ele podia ser confundido, principalmente pela produção de colágeno que pode estar associada a essa lesão. O importante é que essa lesão tem um comportamento agressivo local, ele pode infiltrar localmente, ele não é uma lesão bem circunscrita, aqui está a infiltração de gordura, a atividade mitótica é baixíssima, e você pode ter áreas dessa lesão que é extremamente fibrosa e alinizada, como essa, hipocelular, o que realmente dá uma impressão que você está lidando com a lesão benigna. Em outras áreas, predomina a substância mixoide permeio na lesão. Parece uma lesão benigna. Então, eu chamo a atenção a essa lesão porque ela pode acontecer, ela acontece com relativa frequência. Aí você vai falar, mas como é que a gente pode diferenciar essa lesão de desmoide? Que desmoide não faz isso. Desmoide, ele é uma lesão homogeneamente celular. Ele é produção de colágeno e célula. Produção de colágeno e célula. Eu comparo o desmoide, quando eu dou a aula para os meus residentes, eu comparo o desmoide àquele pedreiro que vai construir uma casa. Ele coloca tijolo e cimento. Tijolo e cimento. Tijolo e cimento. E essa, assim, é o que acontece no desmoide. Desmoide tem a célula colágeno, célula colágeno, célula colágeno. Aqui não. Nessa lesão você tem áreas mais celulares, áreas extremamente hipocelulares. Isso não existe em desmoide. Isso não existe em desmoide. Então amanhã, se você tiver uma lesão dessa, principalmente em paciente jovem, que predomina paciente jovem, vocês têm que pensar em sarcoma fibromixoide de baixo grau. Porque no momento pode ser que ele não cause problema para o seu diagnóstico. Aliás, o Dr. David Alin usava essa expressão no passado, falava, isso é o tipo da lesão que a bomba vai estourar no colo de outro. Entendeu? Porque você dá um diagnóstico hoje de benigno. E, por exemplo, se eu der um diagnóstico hoje de benigno, um sarcoma fibromixoide de baixo grau, quando eu tiver 92, 93 anos, ele metastizou, mas eu não vou mais aí para pagar o pato, entendeu? Alguém vai pagar o pato por mim, entendeu? Então, ele vai estourar no colo de outro, entendeu? E isso é que acontece, essa lesão vai recidivar, ela vai dar metástase e geralmente aparece como metástase pulmonar. A gente teve um caso de uma lesão dessa na parede torácica de uma menina, que ela encheu o pulmão da menina, 15 anos depois, foi chamado de uma lesão benigna, chamada de desmoide mamário, porque a biópsia incluía um pouquinho de tecido mamário, e 15 ou 16 anos depois ela encheu o pulmão de metástase. Uma forma desse tumor é a forma que apresenta essa estrutura que parece uma roseta gigante. Ela foi diagnosticada e descrita no passado como uma lesão independente, mas depois verificou-se que a parte celular dessa lesão, que continha as rosetas gigantes, a parte celular é idêntica ao sarcoma fibromixoide de baixo grau. E hoje se considera que isso é uma variante do sarcoma fibromixoide de baixo grau. Imunistoquimicamente, hoje a gente tem um marcador para esse sarcoma. Felizmente, hoje a gente tem um marcador. Então, se você tem dúvida, o nome MUC4. Fazer o MUC4 geralmente é uma marcação forte e difusa, marcação citoplasmática nessas células. E MUC4 é negativo e desmoide. Oi? Assim, tá. MUC4 é negativo e desmoide. MUC4 é negativo em outras lesões fibroblásticas e positivo no sarcoma fibromixoide de baixo grau. Além disso, actina de músculo liso, CD34, desmina, até mesmo citoqueratina, você pode achar imunoreatividade focal nessas lesões. Como Evans descreveu, ele descreveu um tumor que recidivava com frequência e metastizava com uma frequência impressionante, que não combinava com a histologia do tumor. E os causou muito problema. Quer dizer, dos 12 casos que o Harry Evans escreveu, 7 metastizaram e foram restrictos.
foram responsáveis até, principalmente para pulmão, responsáveis até por morte do paciente. 4 pacientes haviam falecido da doença. Isso causou um problema muito grande. Hoje já se sabe que isso que o Harry Evans mostrou é o que a gente chama de bias de consulta. É porque justamente o caso parecia benigno, foi chamado de benigno, encheu o pulmão, mandaram para ele por consulta. E isso chama-se bias de consulta. Hoje, com um bom conhecimento da lesão, com um bom diagnóstico que se faz da lesão, com um bom uso do MUC4, a gente sabe que isso é um sarcoma de baixo grau, que quando é completamente excisado, há grande chance de você curar o paciente definitivamente. Mas tem que ter cuidado. Importante é isso também. A genética pode te ajudar. A genética pode te ajudar, e o Dr. Storlase, que é do grupo do Mertens, na Suécia, eles publicaram em essa translocação 716, envolvendo o gene FUS com o gene CREB3L2. Esse é o gene de fusão, é a proteína de fusão que a maioria dos sarcomas fibromialgicóticos de baixo grau apresenta. Uma percentagem pequena, em vez de CREB3L2, apresenta o CREB3L3. E essas alterações genéticas também estão presentes na variante com rosetas gigantes que eu mostrei a vocês. E isso pode ser detectado por RT-PCR, ou então, se você tem FISH para FUS, porque essa é a opção mais característica da translocação, é a opção mais presente, sempre presente da translocação. Quer dizer, o FISH e o FUS pode ajudar no diagnóstico do sarcoma fibromialgicótico de baixo grau. Bem, rapidamente agora, passando para as lesões malignas, e vamos falar das 3 lesões que são lesões importantes. Vamos começar com o liposarcoma mixóide, que é uma forma importante de liposarcoma, 40% a 50% dos casos. Eu ontem falei, quem estava ontem na sala ouviu falar de liposarcoma mixóide, né? Pacientes adultos, principalmente partes profundas de extremidade, e a coxa é responsável por 50% dos casos. É uma lesão geralmente bem mixoide, gelatinosa na superfície de corte, e ela é lobulada, com os lóbulos sendo bem demarcados por travos conectivos. E o lóbulo, a lobulação também está presente na histologia. Como eu disse, amanhã, se vocês depararem com um tumor mixoide não lobulado, provavelmente não é liposarcoma mixoide, porque ele tem uma lobulação marcante. Também a vascularização dessa lesão é impressionantemente rica, com vasos anastomosantes, vasos capilares anastomosantes, desse network de vasos impressionante que caracteriza essa lesão. Alterações císticas é muito comum. Eu lembro que ontem eu falei lesões que lembram linfangioma na coxa de adulto, geralmente são liposarcoma mixoide bem diferenciados, com áreas císticas. Não chame linfangioma em coxa de adulto, até mesmo tendo essas alterações, essa substância proteinácea presente. Presença de lipoblastos tipo C-alinhadelcinate. Realmente, a alteração dessa lesão que está relacionada com o prognóstico é a presença de áreas de hipercelularidade, que no passado a gente chamava de liposarcoma de células redondas. Isso, hoje a gente sabe que aquilo que a gente chamava de liposarcoma de células redondas nada mais é que o componente de alto grau do liposarcoma mixoide convencional, geneticamente provado isso. E quando ele acontece a área de hipercelularidade, aquele componente vascular exuberante tende a desaparecer e aumenta a atividade mitótica da lesão. Quando ele acontece, realmente a sobrevida piora muito. 5% ou mais, 5% ou mais de alteração realmente indica que a lesão é agressiva. E realmente as lesões com mais de 5% de células redondas são lesões que têm um comportamento muito mais agressivo. E
novamente lembrando das alterações genéticas presentes no liposarcoma mixoide. Parte dessa, a grande maioria apresenta translocação 12-16, com a fusão do gene CHOP com o gene FUS, e uma pequena parcela apresenta a translocação 12-22, com a fusão do gene CHOP com o gene IWS. Então, se amanhã você tem um caso de liposarcoma, ou um caso de uma lesão mixoide, que você acha que pode ser liposarcoma, o que eu aconselho em termos de FISH é você fazer FISH para CHOP, porque qualquer que seja o liposarcoma mixoide vai ter a presença do CHOP, e é o FISH, dirigido ao CHOP, que a gente tem que fazer o FISH. Liposarcoma mixoide metastiza, principalmente para pulmão, para superfícies serosas, tipo pleura, peritônio, e essa questão que eu coloquei da multicentricidade é porque de cerca de 10% dos casos, o paciente tem um liposarcoma numa extremidade e anos mais tarde apresenta uma lesão idêntica em outra extremidade. Por exemplo, tem na coxa direita e anos mais tarde apresenta uma lesão idêntica na coxa esquerda, criando um problema se aquilo é multicentricidade ou se é metástase. É uma questão que não é resolvida ainda, porque a lesão geneticamente, histologicamente, é idêntica uma à outra. Mixofibrosarcoma é também um tumor de adulto que predomina na 7ª década da vida, sem predileção de sexo. Uma lesão dos sarcomas, é talvez o sarcoma principal que surge superficialmente acima da face, pode envolver pele e ter uma recidiva alta de cerca de 55%, a taxa de metástase de 20%, e cerca de 20% dos pacientes vêm a falecer dessa lesão. Mixofibrosarcoma é realmente um tumor altamente mixoide, como vocês estão vendo aqui, mas a diferença do mixoma, vocês começam a ver a presença de células atípicas, bizarras, com núcleos bizarros, células que variam de tamanho e forma, e presença de células que você vai, mas isso não é lipoblasto? Não, não é lipoblasto. Isso é o que se chama pseudolipoblasto, que é muito comum no mixofibrosarcoma. Na verdade, em vez de tecido adiposo, em vez de gordura, essa célula é rica em substância mixoide, criando um aspecto que parece lipoblasto, mas não é lipoblasto, provado histoquimicamente. A alteração no mixofibrosarcoma que realmente determina alto grau é a presença de áreas sólidas em que você perde o conteúdo mixoide. O tumor se torna sólido, praticamente constituído como se fosse um sarcoma celular pleomórfico nessas áreas, e quanto mais a maior presença dessas áreas, mais a gente coloca essa lesão como alto grau. Quer dizer, o grau histológico varia, lesões de baixo grau e lesões de alto grau. Uma coisa importante nessa lesão é a presença desses vasos que correm na lesão e que são vasos que a gente chama de vasos curvilíneos, né? Eles estão presentes em grande quantidade dos mixofibrosarcomas. Em geral, mixofibrosarcoma tem 75 a 80%. O prognóstico da lesão é a presença dessas áreas sólidas de sarcomas pleomórficos que aumenta o grau histológico, e a profundidade da lesão também está associada com maior agressividade. Geralmente, essa doença tem 5 anos de sobrevida livre de doença de aproximadamente 90%. Ponsarcoma mixoide, também conhecido no passado como sarcoma cordoide, corresponde a cerca de 3% dos sarcomas, com uma idade de apresentação por volta da 6ª década da vida, uma predominância do sexo masculino. São tumores que surgem profundamente em extremidade, sendo que coxa e musculatura poplítea é a principal localização. Aqui está uma dessa macroscopia, nada de excepcional nessa macroscopia. Na histologia, o que vocês veem, um tumor altamente rico em substância mixoide
e com presença desses grupamentos, formando essas estruturas. É um desenho para que ele forma. Estruturas parecem uma forma, assim, quase que um entrelaçamento desses grupamentos celulares, formando, é muito típico, as células são ou ovais ou alongadas e estão presentes como se fosse um bailado nesse mapa do cima. Certo? Algumas formas, alguns tumores são bem mais celulares, têm mais atividade mitótica e são os chamadas formas de alto grau do sarcoma, do combosarcoma mixoide. Ele é positivo para a vimentina, como tudo na vida, positivo para SCI em 20% dos casos, EMA pode estar presente em 30% dos casos, geralmente focal, assim como citoqueratina pode estar presente, é raro, mas pode estar presente focalmente. Um importante achado na imunistoquímica é essa evidência de uma diferenciação neuroendócrina em grande número dessas lesões. Sinaptofisina é positiva com frequência dessas lesões e quando você estuda esses tumores, o microscopio eletrônico, você acha grânulos neurosecretores no citoplasma. Eles têm uma alteração genética, que é uma translocação envolvendo o cromossomo 9 e 22, em 70% dos tumores, que significa a fusão do gene IWS com esse gene NOR1 do cromossomo 9. Cerca de 15% dos tumores têm uma outra translocação, mantendo o cromossomo 9, mas tendo como novo cromossomo 17, fundindo NOR1 com esse RBP56 do cromossomo 17, isso em 15% dos tumores. Então, se você realmente quer usar FISH, usar para o NOR1, que é o que é constante da translocação. O sarcoma mixoide é um tumor geralmente de baixo grau, mas que exige um acompanhamento longo, sendo que a sobrevida de 5, 10 e 15 anos está cerca de 90%, 75% e 60%. Geralmente, recidiva local e metástase tardias podem ocorrer. E, claro, fatores que são associados com um comportamento mais agressivo é o tamanho acima de 10 centímetros, atividade mitótica acima de 2 ou 10 campos de grande aumento, um microano acima de 10%, anaplasia e o fenótipo rabdoide da lesão. E é isso aí.